Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre o tema batalha espiritual, mas mais especificamente sobre as 3 estratégias que Satanás utiliza nessa batalha espiritual e como que você pode se proteger. A primeira estratégia é o engano e a mentira, a segunda estratégia é a tentação e o desejo, e a terceira estratégia é a discórdia e a desunião. Então nós vamos mostrar na Bíblia o que a palavra de Deus fala sobre essas estratégias, e depois, usando a palavra de Deus, nós também vamos mostrar como que você pode se proteger dessas estratégias, dessas artimanhas de Satanás. Feitosa, fala pra gente aí sobre a primeira estratégia e a gente vai continuar batendo esse papo. Ok, um abraço a todos. Tudo de bom para que estão aqui acompanhando o nosso canal, ok? Então vamos lá. Se existe algo mais cruel, é a questão do engano e da mentira. E quem é o pai do engano e da mentira? É Satanás. Satanás é o pai da mentira. A Bíblia já trata desse assunto. E uma das maneiras mais utilizadas por Satanás é enganar as pessoas, porque Satanás ele veio para desfazer, distorcer tudo aquilo que Deus fez, né? Então, entre essas estratégias está o engano e a mentira. E ele é tão poderoso nessa questão que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 14 a 15, Paulo ele vai fazer uma advertência muito forte, né, muito contundente sobre as artimanhas do diabo. Ora, vamos ler só um pouquinho o texto aqui para ficar bem mais claro em relação a essa estratégia. Paulo diz o seguinte: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, podemos observar que não é surpresa, né, que os servos, né, fingem ser da justiça, e o fim deles será o que as suas ações merecem. Para ficar bem mais claro aqui com relação ao texto, permita-me repetir. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça, a fim deles serem o que as suas ações merecem. O que é que Paulo está nos chamando a atenção aqui nesse texto? Paulo está deixando muito claro a estratagema de Satanás, né? Que ele pode se disfarçar e enganar, ele pode se disfarçar de anjo de luz, né? E pode enganar muitas pessoas. Muitas vezes ele apresenta de uma forma de um ser bom, de um ser maravilhoso, que pode enganar muitas pessoas. E a palavra de Deus é muito clara quando ele diz que, através dessa estratégia de se transformar de anjo de luz, ele pode até enganar os escolhidos. Então, até aqueles que têm conhecimento de Deus, conhecimento da verdade, eles podem ser enganados. Portanto, é a advertência que nós tenhamos cuidado, tenhamos conhecimento da palavra e tenhamos capacidade de discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Portanto, o que nós observamos nesse texto é que Paulo ele dá ênfase à sutileza do engano, e ele sugere, né, de uma certa forma, que o diabo não se revela abertamente. Muitas pessoas pensam que Satanás é um bicho de chifre, de tridente, de rabo pontudo. Não, ele se apresenta de uma forma muito maravilhosa, né, de anjo de luz, né? Ele se revela dessa vez. Para quê? Para confundir as pessoas, para parecer algo que ele não é. Então, muito cuidado nesse aspecto com relação ao engano e à mentira, que ele é especialista, um expert, ele é um PhD nesse assunto. Muito bom. Segunda estratégia, então, tentação e desejo. Falamos aí da primeira, do engano e da mentira. É interessante você ver a diferença até semântica, né? Uma mentira
versus você ser enganado. A mentira ocultando a verdade, falando em verdade, mas o engano, você pode falar, enganar uma pessoa só falando verdades, mudando ali, fazendo esses ajustes. Então, muito bem observado nesse primeiro aspecto. Mas o segundo, que é a tentação e desejo, Tiago, né, capítulo 1, 14 e 15, ele vai falar que nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos, que podem nos levar ao pecado. Então, a ideia aqui é que Satanás, ele sabe de maneira específica quais as fraquezas de cada um. Ele sabe quais são os desejos e quais são as brechas que espiritualmente podem te afastar de Deus. A estratégia de Satanás é sempre aquela: fazer com que você peque, e com esse pecado você mude a sua percepção de identidade, e essa percepção de identidade te afaste de Deus. Eu não sou merecedor, eu estou sujo, eu estou em pecado, eu fiz algo errado, e etc, 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 etc. Então aqui, um outro texto que a gente separou, lá em Gênesis capítulo 3, quando conta, né, a tão famosa história no Éden, quando Eva, ali no jardim do Éden, ela é enganada pela serpente, ela é influenciada ali pela serpente, ali a gente entende algo muito importante, né? Eles já tinham tudo. Tinham a presença de Deus, tinham tudo o que eles precisavam, e aí Deus falou: olha, vocês podem ter todos os frutos, menos daquela árvore ali específica, menos daquele fruto ali específico. E é isso que Satanás faz. Ele faz com que você seja ingrato com o que você tem e deseje aquilo que você não tem. Então tá indo tudo bem na sua vida, e ele fala: mas você não tem isso aqui ainda. E aí você para de viver o agora, você para de viver o momento, você para de prestar atenção naquilo que você tem agora e você começa a desejar: mas isso eu não tenho. É aquela pessoa que acabou de adquirir um bem, tá super feliz, mas aquele outro é melhor. Então essa é a estratégia de Satanás. Duas: primeiro, é a tentação. É saber aquilo que realmente é uma pedra de tropeço para você, é algo que pode fazer tropeçar, mas também de fazer com que você se sinta ingrato pelo que você tem, sempre desejando. Não tem nenhum problema você ter novos alvos, não tem nenhum problema você pensar em próximos passos, em próximos níveis, mas a gratidão, o contentamento, ser grato por aquilo que você tem é de Deus, e ter esse desejo de desprezar aquilo que você tem agora, porque você está em busca sempre do novo, é uma estratégia de Satanás para te manter sempre correndo, sempre buscando, sempre ingrato e, naturalmente, te afasta da presença de Deus. Então, essa é a segunda estratégia de Satanás. Vamos para a terceira, então, Feitosa? Discórdia e desunião? Vamos lá. Discórdia e desunião é algo terrível, né? É algo. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na sua missão, né? Missão missionária de pregar a palavra de Deus, ele foi muito claro ao dizer: aquilo que não ajunta, se espalha. É isso. Aquilo que não ajunta, se espalha, né? Então, nós vemos aqui discórdia e desunião. Então, a gente pode dizer que é o que Satanás mais deseja: a discórdia, né? A desunião, a falta de amor, a falta de companheirismo, né? A empatia. E aí, a gente, olhando assim para Provérbios, né? Provérbios de Salomão, inclusive, aproveito para convidar todos aí que queiram conhecer o nosso livro, né? As 7 Leis Imutáveis do Sucesso, está aí nas plataformas aí da Amazon, do Submarino. Então, vai lá e compre esse livro, que você vai tirar muito proveito dos ensinos, né, dos estudos que nós colocamos lá. Então, olhando para Salomão, que era o mais sábio, né, o mais rico, o mais inteligente, talvez para dizer o mais de toda a era, né? Em Provérbios 6 e 16, Provérbios 6, capítulo 16, verso 19, ele vai relatar uma relação de coisas que são produzidas pela discórdia e pela desunião. E tudo aquilo que é produzido pela discórdia e pela desunião é algo que não agrada a Deus, porque é algo que não dá fruto, é algo que não frutifica, é algo que não gera o que é bom. E aí eu quero ler o texto só para você ter uma compreensão melhor do que nós estamos falando. Em Provérbios 6, 16, 19, ele vai dizer o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia.
que Deus odeia. 7 coisas que ele detesta. 6 coisas ele odeia, 7 ele detesta. Vê a distinção entre esses dois sentimentos, né? A gente vê, observa aqui. Aí vai dizer, primeiro, olhos arrogantes, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue, coração que que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia e desunião. Então, nós vemos aí claramente que a discórdia e a desunião são formas com que Satanás produz no coração das pessoas para que eles vão de quê? De encontro com tudo aquilo que Deus quer de nós. Tudo aquilo que Deus quer que nós nos afastemos disso. Esse versículo é muito claro, porque ele destaca a discordância com tudo aquilo que Deus detesta, que Deus não gosta, que Deus não se alegra. Então, e tudo isso que nós falamos é o que Satanás faz. É isso que ele faz. Ele pode influenciar pessoas a serem fofoqueiras, pode influenciar as pessoas a mentirem, pode influenciar as pessoas a instigar conflito entre os irmãos para que haja o quê? Discórdia e desunião. Então, voltando ao que Jesus disse, aquilo que nos junta se espalha. E Deus quer juntar, Deus quer unidade. Ele prega a unidade e Satanás prega a desunião. Muito bom, muito bom. Eu estava lá fora, né? Começou o barulho ali do pessoal cortando grama e até uma metáfora para o que a gente está falando, né? O ambiente às vezes está barulhento e você não consegue ouvir direito. O mundo ele é barulhento. O mundo ele sempre vai tentar criar distrações para te afastar da presença de Deus. Então cabe a você, nós chamamos carinhosamente, né, no mundo cristão, do lugar secreto. É quando você busca a presença de Deus, que é esse ambiente mais silencioso, que você pode realmente ouvir a presença de Deus e a palavra de Deus. Muito bem, então nós falamos sobre... Deixe-me só fazer uma observação Claro, vai com lá. relação a esse último tópico que nós abordamos, né, discórdia e desunião. Uma das coisas que nos ajuda bastante a escapar dessa situação em que Satanás quer nos colocar, né, é conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo. Então, o grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8, ele nos adverte nesse sentido. Ele diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está sempre querendo colocar algo que venha desunir, né? Que venha causar confusão, conflito. Portanto, a Bíblia nos ajuda a ter essa compreensão melhor. Muito bom. Então, resumindo, né? O primeiro tópico falamos sobre o engano e a mentira. Então, Satanás ele tem essa capacidade de disfarce, de parecer algo bom para você, parecer algo bom para sua vida, para sua família, mas que no final conduz a um engano. Então, você ficar atento a isso. Segundo ponto, com relação também, né, especificamente, à tentação e o desejo. Satanás, ele quer que você esteja ingrato com as coisas que você tem. Se você olhar para o lado agora e você começar a procurar coisas para você agradecer a Deus, atribuir a Deus aquilo, isso já afasta o espírito de ingratidão, aquilo que não é de Deus. Então, Satanás, muitas vezes, ele quer que algo que é uma bênção, você comece a olhar para aquilo como se não fosse, de fato, algo tão bom. E também aquilo que você não tem. Procurar sempre pela próxima coisa sem antes agradecer. Terceiro, esse da discórdia e desunião é muito importante, porque a Bíblia fala, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença, a harmonia, a sintonia, a concordância, a Bíblia fala que
aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Aquilo que desligarem na terra será desligado nos céus. Então, existe uma concordância, existe uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando você está, existem duas pessoas juntas, em harmonia, desejando algo, buscando algo, Deus ali se faz presente. Em um relacionamento, por exemplo, casal, marido e mulher, é impossível um casal de fato viver uma vida espiritual mais forte, prosperar em outras áreas da vida, se não houver concordância. Um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita. É assim que Satanás se agrada, quando cria essas discordâncias também. Então, ponto muito importante. E por último, as estratégias de defesa. Como que você se defende contra essas táticas? Primeiro, permanecer firme na palavra de Deus. Nós já batemos um papo específico falando sobre isso, sobre como que você se blinda, como que você se protege. Efésios 6 e 7 vai falar sobre isso. Tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, no contexto de batalha, a palavra de Deus é a sua espada, né? Espada para o ar, né? Quando eu era criança, eu não era muito bom na espada para o ar, não, mas hoje eu estou melhor. Então, é a sua espada para realmente destruir, eliminar aqueles pensamentos que te afastam de Deus, ideias que te afastam de Deus e tudo aquilo que possa te prejudicar. Então, permanecer firme na palavra de Deus, ter esse hábito de ouvir sobre a palavra de Deus, ler, meditar sobre a palavra de Deus. Segundo ponto, então, você pegou o Espírito. A palavra de Deus é a sua espada. Você está se protegendo espiritualmente, lendo a palavra de Deus. Uma vez que você começa a se proteger com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você tem que perseverar em oração, que é a sua comunicação com Deus. Na oração, você entrega a Deus, você fala com Deus. E na palavra de Deus, ele fala com você, ele te responde, ele te dá o direcionamento, ele te dá o caminho para você seguir. E o terceiro ponto mais importante, Pedro 5:8 fala sobre isso. Ele fala sobre sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O fato de você estar meditando continuamente na palavra de Deus te mantém sóbrio. Ou seja, o oposto de sóbrio é embriagado, adormecido. O fato de você estar analisando a palavra de Deus, isso te mantém consciente, com clareza do que está acontecendo. Mas somente estar ciente, você precisa estar em estado de vigilância. Estado de vigilância é assim, ó. Peraí. Deixa eu ficar prestando atenção aqui em algo que está acontecendo. E hoje, no mundo do celular, né, e eu também passo por isso, às vezes a gente se distrai, né? Hoje os engarrafamentos, eles são um pouquinho maiores, porque tem ali os segundos que a pessoa olha o celular, às vezes quando está ali no carro, para andar um pouco mais, né? E aí, hoje eu chegando aqui no condomínio, eles estão fazendo uma reforma aqui na parte da pista, e eu cheguei devagarzinho e tava um cara com uma placa pare, para que eu parasse, e ele tava olhando o celular. E eu parei, fiquei ali de boa e tal, não tava com pressa. Demorou assim uns 5 segundos para ele perceber minha presença, aí ele percebe minha presença, guarda lá no bolso, e aí ele vira para que eu pudesse passar. É nesse sentido. Da mesma forma que muitas vezes nós estamos distraídos com o mundo, com outras coisas, Satanás, ele quer pegar esse momento de distração, de não sobriedade, para atacar espiritualmente. Então, a Bíblia nos alerta, sejam sóbrios e vigiem, porque Satanás está como um leão, tentando, de alguma forma, te atacar sua família, atacar os seus projetos, atacar sua autoestima, de várias maneiras diferentes. E ele tem os seus enviados, ele tem o seu exército lá, ele tem as pessoas que trabalham para impedir esse avanço. Então, nós falamos das 3 estratégias, falamos aí de técnicas também para você se proteger. Quer complementar alguma coisa, pai, para a gente fechar essa conversa de hoje? Interessante a gente observar, às vezes existem coisas, existem muitas mensagens subliminares, né? E você, a priori, você não tem a percepção, mas se você for fazer uma análise mais profunda, aí você começa a pegar alguns pontos. Existe um meme aí muito interessante, que pode ser até aplicado com relação a esse ponto que nós tratamos de desunião, né? Não sei se tu já chegou a ver um meme que fica o cãozinho nos ouvidos de um e o anjinho no ouvido do outro. Aí vai lá, diz. Aí, não faça isso, não faça isso. Vai lá, mas vai lá. Entendeu? Aquelas coisas interessantes. Mas isso é uma verdade pura, isso é uma ilustração pura, né? Satanás fica nos ouvidos da pessoa, né? E apesar de Satanás não ter o poder
né? Não tem o poder de entrar na sua mente, mas ele tem o poder de lhe seduzir. A partir do momento que você expressa aquilo que você deseja, aquilo que você quer, ele pega essa sensação, né, esse sentimento em você, e ele começa a colocar, preparar a armadilha, né, para lhe pegar e lhe colocar em situações difíceis, né? Vai lá. E às vezes você pega a corda, né? E às vezes a pessoa vai, né? Interessante também observar que, com relação a forma que Deus nos apresenta para que nós fujamos desse tipo de situações, né? Das artimanhas, das astúcias de Satanás, há uma forma simples, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas eu creio que uma das formas que você evita, né, cair em tentação, se deixar seduzir pelo Satanás, sempre que você tiver uma situação difícil, uma situação complicada, você faça a seguinte pergunta: será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria isso? Então, é uma forma até de ele blindar, né? Eu, com certeza, ele não faria, portanto, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, certo? Muito bom. Amém. É isso, pessoal. Esse foi o bate-papo de hoje. Deixa o seu comentário aqui abaixo, entra na conversa, manda esse vídeo para os seus amigos que precisam conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, alguém que você queira que também assista e participe aqui da nossa conversa. Te vejo então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Abraço, tamo junto. Eu